pouquinho marimbondo, de tanta unção que tinha naquele lugar. Glória! Sabe? É verdade, era um povo avivado, um povo alegre, tinha um rapaz na igreja, naquela igreja cabia quantas pessoas? Sei, muita gente. Umas 3.000, 5.000 pessoas, sei lá. E ela era cheia de igreja. Mas tinha um jovem no meio daquela multidão, que ele se destacava de uma forma. É verdade. E você não tinha como não sair dali diferente. Ele sozinho ali naquele lugar, o glória daquele jovem, ele contagiava a igreja. Era algo assim que não dá para explicar para você. É só estando no lugar para ver como é que era. E a gente não esquece disso, né? E a gente precisa voltar a queimar, sabe, gente? Voltar a queimar. É verdade que a palavra diz que nos últimos tempos o amor de muitos criaria. Isso é fato, precisa acontecer. Mas que não seja eu, que não seja você. Que nós continuemos a queimar, o altar continuar a queimar, né? Pela presença do Senhor. Que haja em nós alegria, que haja em nós vigor, força, né? Para que possamos adorar o Senhor Jesus, né? A palavra diz que os anjos adoram o Senhor dia e noite, santo, 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 e eles não se cansam, sabe, de adorar o Senhor, né? Então nessa noite, em nome de Jesus, que a gente possa despertar mais, eu e você, né, para esse tempo que a gente olha para um lado, olha para o outro, olha para frente, olha para trás, não tem socorro em lugar nenhum. Nosso socorro está no Senhor, meu irmão. Glória! Criador dos céus e da terra. É que a gente possa ter alegria, ter vigor, né, desejo. Louvado seja Deus. Tem uma passagem da Bíblia que diz assim: que o Senhor não venha no sábado, que Ele não venha no dia de chuva, que muitos vão ficar. Muitos fizeram, como a pastora falou, do culto uma missa, só domingo. Ei, meu irmão, busca o Senhor todos os dias, enquanto se pode achar. Invocai-o ainda enquanto está perto, porque logo isso tudo vai passar, meu irmão. Em nome de Jesus. Quando nós saímos da nossa casa, eu e você, possamos sair com o nosso coração fervoroso para adorar, para servir ao Senhor Jesus. Independente do que está para vir, do que vai acontecer amanhã, a semana que vem, eu não sei, mas a minha vida e a sua já está na mão do Senhor. Então o Senhor tem planos maiores e melhores para mim e para você. Amém? Glória a Deus. Abra a tua Bíblia no livro de Mateus, capítulo de número 14, verso de número 26. Mateus capítulo 14, verso de número 26. Glória a Deus. Você tem um glória aí dentro de você ainda para adorar o Senhor? Louvado seja Deus. Meu irmão, aí fora já estão tentando nos calar. Aí fora já estão mexendo os pauzinhos para tentar calar o povo de Deus. Mas eu quero dizer para mim e para você, nós ainda temos liberdade para glorificar o nome do Senhor. Mas aí nós somos um povo livre para exaltar e engrandecer o nome de Jesus. Aleluias. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Quem encontrou aí, diga amém. Amém. Oh, maravilha. Vamos lá, queria que você acompanhasse comigo. Mateus capítulo 14, verso 26. Diz assim: quando os discípulos o viram andando sobre as águas, ficaram com medo e disseram: é um fantasma. E gritaram com medo. Mas imediatamente Jesus disse: tenha bom ânimo, sou eu, não temas. Então Pedro disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas. Então Jesus disse-lhe: vem, Pedro. E deixando o barco, andou sobre as águas e foi em direção a Jesus. Todavia, reparando na força do vento, teve medo e, começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me! E Jesus, estendendo imediatamente a mão, segurou e disse-lhe: homem de pequena fé, por que duvidastes? Amém? Pode sentar. Louvado seja Deus. Glória a Deus. A palavra diz que a fé é a certeza das coisas que não se veem, mas que se esperam. É pela fé que eu e você estamos aqui nessa noite, porque cremos num Deus que nós não vemos, mas sabemos que Ele existe, que Ele é fiel e poderoso para
coisas na nossa vida, independente de condição ou não. O Senhor prometeu, Ele é fiel para cumprir. Mas tudo isso vai acontecer mediante a minha e a sua fé. Nós somos movidos por fé. A fé é algo que você não vê, que está dentro de você, e a partir do momento que nós entendemos isso e motivamos esta fé, ativamos esta fé em nós, então nós vamos contemplar os milagres de Deus sobre a nossa vida. Nós vamos começar a receber as promessas do Senhor sobre as nossas vidas. Quando nós paramos para ler um texto como esse, é preciso a gente voltar um pouquinho antes no texto. A palavra vai dizer que João Batista havia sido sepultado, havia sido morto. E diz a Bíblia que os seus discípulos foram anunciar a Jesus a morte de João. Então Jesus agora vai fazer aquilo que ele veio fazer, que era realizar nesta terra os milagres, os prodígios de Deus sobre a humanidade. Com ele ali estavam os seus discípulos, e diz a Bíblia que Jesus, ele, uma certa vez ali após a receber a mensagem, Jesus vai para um lugar deserto, a multidão vai acompanhando Jesus, e tamanha era o desejo daquelas pessoas em estar com Jesus, que havia cura, havia libertação, havia milagres extraordinários, porque as pessoas almejavam estar aonde Jesus estava. O interessante é que Jesus começou a curar os doentes, os enfermos. Jesus começa, dentro daquilo que ele veio fazer, realizar então sobre a humanidade, sobre aquele povo, sobre aquelas pessoas que estavam diante de Jesus. E aí você vê que é um povo que precisou ali, de alguma forma, exercer a sua fé para alcançar alguns milagres da parte de Deus. De repente tinha pessoas ali cegas sendo curadas, aleijados andando, surdo passando a ouvir, e assim sucessivamente. Enfermidades, doenças da carne e da alma sendo curadas, transformadas, restauradas pelo poder do nome de Jesus. O interessante é que nessa ida e vinda, o dia vai se passando e a multidão não abandona Jesus. Pelo contrário, cada vez mais chegavam pessoas para perto dele, para serem por ele também alcançados, mediante as suas necessidades. O interessante é que passa-se o dia, vai se findando a noite, e aquele povo não vai embora, querem estar ao lado de Jesus, por tudo que Jesus vem realizando, por tudo que Jesus vem fazendo. O interessante é que, de repente, os discípulos chegam para Jesus e dizem assim: Senhor, é necessário despedir a multidão, porque eles estão aqui o dia todo e eles estão com fome. E aqui onde nós estamos no deserto, não há onde comprar comida para toda essa multidão, para todo esse povo que aqui está. Se nós não dispensarmos eles, a tendência é eles, quando forem embora, morrer pelo caminho. Jesus olha para os discípulos e dá uma ordem: ei, alimenta eles, vocês. Jesus não quer de maneira alguma dispensar ninguém, não. Quanto mais você tem desejo de estar ao lado dele, ele também tem desejo de estar ao seu lado. Aleluia! Então diz a palavra que agora os discípulos creem, a Bíblia não diz, mas olham para o outro e falam: como é que nós vamos alimentar esse povo? E Jesus faz uma pergunta: o que é que vocês têm entre vós? Aí de repente alguém ali vai dizer: olha, o que nós temos aqui, a princípio é só 5 pães pequenos e 2 peixes, mas a multidão é numerosa. A Bíblia diz que só naquele dia haviam mais de 5.000 homens, fora mulheres, crianças e talvez animais ali no meio do caminho, não sei. E diz a Bíblia que quando alguém vai dizer para ele: olha, nós só temos 5 pães e 2 pães, Jesus diz: é o suficiente, traga aqui. Por quê? Porque Jesus é especialista em operar milagre na vida daquele que crê. Por isso
isso hoje você encontra muita dificuldade das pessoas alcançarem milagres da parte de Deus. Elas são abençoadas pelo Senhor, mas milagre é algo extraordinário, é algo que vai além daquilo que você pode imaginar, é aquilo que sai das tuas forças, daquilo que você pode fazer ou até mesmo oferecer. Ou seja, não tem a ver com você, tem a ver com Deus. Milagres. Por isso que hoje você olha e você fala: onde estão os milagres de Jesus? Parece que não há mais cego enxergando, não há mais aleijado andando, não há mais surdo ouvindo. Por quê? O que aconteceu? E eu vou dizer para você: a falta de fé, a frieza de coração das pessoas tem feito com que esses milagres tenham sido muito pouco mediante o que o Senhor tem para fazer. Louvado seja Deus. Por quê, pastor? Porque Jesus ainda é o mesmo Jesus que cura, sara e liberta. Aleluia. Louvado seja Deus. Ele não mudou, ele é o mesmo. A Bíblia vai dizer em Mateus 11, 28: vinde a mim, todos que estão cansados, sobrecarregados, eu vos aliviarei. Ou seja, Jesus está dizendo: eu tenho o poder para mudar qualquer história, ou seja, qualquer situação. Mas quando vamos olhar para o texto, é interessante porque naquele lugar havia mais de 5.000 homens, fora mulheres, crianças, animais. Jesus tem 5 pães e 2 peixes, aparentemente é impossível, mas a Bíblia diz que aquilo que é impossível para o homem é possível para Deus. Glória. Louvado seja Deus. Aleluia. A Bíblia diz que quando Jesus então pega aqueles pães, aquele peixe, ele apresenta a Deus, já não são mais 5 e nem 2. Agora existe uma quantidade suficiente para alimentar toda aquela multidão. E diz a Bíblia que comeram, se fartaram e ninguém ficou sem comer naquele dia. Glória. E quando esses milagres agora acontecem, aí é que o povo não quer mais ir embora. Porque aonde Jesus está, aonde tem milagre, ei meu irmão, quem quer ir embora? É verdade. Mas é necessário que esses milagres, que essas maravilhas aconteçam em nosso meio. Pastor, então por que não acontece? Falta de fé, frieza espiritual, tem feito com que esses milagres do Senhor sejam limitados. Essa é a palavra. Não porque ele não tem poder, não, é porque não há mais fé dentro do ser humano. Ou seja, o amor esfriou. Sabe, as lutas, as dificuldades, os problemas tomaram o lugar de Deus em nossa vida, a ponto de nós muitas vezes olharmos para o problema e falar: se Deus quiser, pode dar certo. Não, Deus quer. A pergunta é: você quer? Louvado seja Deus. Porque a Bíblia diz que todos aqueles que chegaram a Jesus, de maneira nenhuma ficaram da mesma forma. Todos aqueles que buscavam ao Senhor e entregavam nele as suas necessidades, deixavam de ser abençoados por ele. Louvado seja Deus. O interessante é que ao findar do dia, Jesus dá uma ordem, porque a multidão não quer ir embora. Ele disse para os discípulos: pega o barco, vai para o outro lado, que eu vou ao encontro de vocês. Os discípulos vão embora, obedecem a ordem de Jesus. Jesus estaria ainda se despedindo da multidão. A Bíblia não diz quanto tempo leva isso, mas até se despedir demora. E diz a Bíblia que no findar do dia, já à noitezinha, quando todo mundo tinha ido embora, Jesus vai ao monte orar. Presta atenção nisso. O grande erro nosso é que quando temos uma vitória, nós queremos ir para uma pizzaria, para uma churrascaria, e não sabemos agradecer a Deus pela bênção. Jesus, toda vez que tinha uma vitória, Jesus subia ao monte e ia se render aos pés do Pai. Ser grato a Deus pelo milagre, pela providência, pela resposta. Mesmo sabendo que Deus podia fazer, ele subia lá para dizer: obrigado, Pai, porque mais uma vez o Senhor me ouviu. E depois que Jesus concluía essa oração com o
Pai, em sinal de agradecimento pelos milagres, pelos prodígios, pelas maravilhas que ele realizava na terra. Então Jesus agora vai ao encontro dos discípulos, como havia dito. A Bíblia diz que lá pela quarta vigília, ou seja, entre 3 e 6 horas da manhã, nesse intervalo, Jesus está indo ao encontro dos discípulos, porque ele havia dito: vão, que já eu estou lá. Eu vou despedir a multidão e depois irei ao encontro de vós. Ou seja, toda a palavra de Deus, ela nunca vai voltar vazia na vida daquele que crê. Aleluia. Por isso que hoje as pessoas, elas por não entenderem isso, duvidam, questionam, já não creem mais em Cristo, porque acham que a palavra do Senhor é lançada ao vento. Não. Por isso que toda a palavra liberada no altar, meu irmão, toma posse da palavra. Porque nós só somos um instrumento de Deus, mas a palavra é dele. É verdade. Louvado seja Deus. Aleluia. O grande problema é que às vezes a palavra é pregada aqui em cima, a gente vai embora, não absorve nada dela. Ou seja, entra, sai e não alcança o milagre do Senhor. Louvado seja Deus. Porque o que vai transformar o impossível no possível é a palavra. A palavra liberada no altar é a boca de Deus dizendo para você: eu posso fazer, eu posso mudar, eu posso transformar a tua história, independente de qual seja a sua história. E diz a Bíblia então que por volta da quarta vigília, entre 3 e 6 horas da manhã, Jesus havia prometido que iria ao encontro dos discípulos. E diz a Bíblia que agora ele vai, porque a palavra dele é: vai, que já eu estou ao encontro de vocês. Mas o interessante, sabe o que é? É que Jesus não pega o barco. Jesus, ele resolve ir por cima das águas. Imagina isso. Jesus, coisa linda. Ei, o vento, a Bíblia diz que o mar está revolto, o vento está soprando, e Jesus está caminhando por sobre as águas ao encontro dos discípulos que estão no barco. Mas deixa eu falar uma coisa para você. Quando nós de verdade não absorvemos o que Jesus diz, nós duvidamos de quem ele é. Porque diz a palavra que agora, quando eles olham ao longe e avistam Jesus andando sobre as águas, eles não acreditam. E eles dizem: é um fantasma. Jesus diz: calma, sou eu. E para que isso fosse testificado que era ele, Pedro se levou e falou: se é o Senhor, permita que eu vá ao teu encontro. E Jesus disse: então vem, Pedro. Aleluia. Louvado seja Deus. Deus nunca vai te deixar em dúvidas. Meu Deus. Deus é um Deus de fidelidade. Deus é um Deus de resposta. Deus é um Deus de providência. Deus é um Deus de caráter. Louvado seja Deus. Pastor, eu queria fazer alguma coisa, mas eu acho que foi Deus. Mas, ei, Deus não trabalha com achismo, não. Se Ele prometeu, Ele é fiel para cumprir. Glória a Deus. Deus não deixa o homem confuso em cima do muro. Será que é? Será que não é? Não é Ele. Porque Ele diz para Pedro: Pedro, vem. Diz a Bíblia que Pedro desce do barco e começa a andar sobre as águas. Por causa de uma palavra que Jesus liberou: vem, Pedro veio. Oh, aleluia. Mas sabe qual é o grande problema nesta noite? É que Jesus já disse isso para mim e já disse isso para você: vem. Mas no meio do intervalo daqui para Jesus tem o vento, tem a tempestade, e a gente olha para ela, perde o foco. Quem é o foco? Jesus. Nós olhamos para o problema, nós olhamos para o financeiro, nós olhamos para a luta, nós olhamos para tudo, qualquer coisa, e esquecemos de quem disse: vem. Glória. Louvado seja Deus. A Bíblia diz que quando Pedro agora está caminhando sobre as águas, indo ao encontro de Jesus, de repente, ele, talvez naquele momento, a Bíblia não diz, ele olha para aquele monte de água e fala: meu, o que eu estou fazendo aqui? Profunda. Porque a dúvida no nosso coração faz isso conosco, faz com que nós afundamos diante daquilo que Deus já te prometeu. Meu Deus. Sabe por que muitas pessoas receberam promessas e não receberam ainda? Porque duvidaram.
Quando há dúvida, Deus não trabalha. Sabia disso? Mas mesmo assim, Ele é misericordioso. Porque quando Pedro está afundando, ele diz: Senhor, me ajuda. Jesus estende as mãos, levanta Pedro, caminha até o barco com Pedro, coloca dentro do barco e diz: homem de pouca fé. Louvado seja Deus. Sabe o que o Senhor está dizendo para mim, para você? Quer viver no sobrenatural de Deus? Alguém que quer ver no sobrenatural de Deus? A pergunta é: como é que está a tua fé? Ou aonde está a sua fé? Louvado seja Deus. Porque é muito fácil eu ter fé naquilo que eu vejo. É muito fácil eu ter fé naquilo que eu posso fazer. É muito fácil eu ter fé naquilo que eu tenho condição para fazer. Mas quando você tem fé naquilo que você olha para você e fala: Senhor, é contigo, porque eu não posso. Então é onde Deus vai entrar e fazer o sobrenatural na sua vida. Louvado seja Deus. E diz a palavra que agora eles entram no barco e ele diz: homem de pequena fé. Sabe o que o Senhor pede para mim e para você, irmão? Fé. Se você chegou aqui até o dia de hoje, eu quero crer porque você tem fé. Louvado seja o nome do Senhor. Talvez no meio do caminho o vento se levantou, a tempestade se apresentou para você, mas nessa tua pouca fé ainda você tem glorificado o nome de Jesus. Você tem crido em quem te chamou. Louvado seja Deus. A Bíblia vai dizer que não foi você que escolheu o Senhor. Tem pessoas que acham assim: ó, um dia eu fui na igreja, o pastor chegou para mim: quem quer aceitar Jesus? Eu. Começa a tua história ali. Não, meu irmão. A Bíblia diz que ainda informe, nem no ventre estava, já tinha uma história de Deus para você, escrita pelo próprio Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Hoje, quando você conversa com as pessoas cristãs, estou falando nem as pessoas que ainda não conhecem, os cristãos, você encontra neles desânimo, tristeza. As pessoas, em vez de te levantar, se você não estiver firmado em Cristo, você cai, porque elas têm, parece um poder para te derrubar, de tanta frieza, de tanta fraqueza. Ela esquece de tudo que Jesus já fez na vida dela, para ela chegar até aqui o dia de hoje. Mas aí você vai conversar com ela: não, você soubesse da minha história, olha que eu estou assim, que eu estou assado, olha, se fosse desse jeito. Não, meu irmão. Aquele que começou a boa obra em nós é fiel para cumprir, meu irmão. Não aceite nada menos do que isso. Aquele que começou a boa obra em você é fiel e poderoso para cumprir essa história. Louvado seja Deus. A palavra do Senhor vai dizer que a vontade de Deus para mim e para você é boa, perfeita e agradável. Mas sabe quando nós vamos viver essa vontade de Deus? Quando a nossa fé de verdade estiver no Senhor. Mas não é 50%. Não é 30%, é 100%. Pastor, é possível? É. Como assim? É quando você abrir mão de você para viver o que Deus tem para você. Quando você entender que até aqui você pode ir, mas daqui para frente é com o Senhor, agora é com Ele. Louvado seja o nome do Senhor. Nós estamos vivendo num tempo em que a fé esfriou para muitos. Muitos já nem mais fé têm. Tem gente que fala assim: ah, se Deus quiser, Deus quer, meu irmão. Quando o Senhor chega para Bartimeu, ele sabia o que Bartimeu queria, mas ele perguntou: o que tu queres que eu te faça? Bartimeu falou: eu quero tornar a ver. Então vê, a tua fé te salvou. Louvado seja Deus. É a fé que move o milagre de Deus sobre as nossas vidas. Não é o cargo que eu ocupo, não é o título que eu tenho, não é a posição que me colocam, não é o dom que o Senhor me emprestou, não. É a fé. A fé que você não vê, mas que habita dentro de você, e que todos os dias precisa ser exercida dentro de você. Para quê, pastor? Para que ela não esfrie, para que ela não se apague. Louvado seja Deus.
Pedro até andou sobre as águas, mas de repente ele olhou para o vento, e quando nós olhamos para o vento, a tendência é naufragar. Louvado seja o nome do Senhor. Deixa eu falar uma coisa para você aqui. Quem tem 2 anos de evangelho, levanta a mão para me te conhecer. 2 anos, 2. Quem tem 10 anos de evangelho, levanta a mão para me te conhecer. 10. Quem tem 15 anos de evangelho, levanta a mão para me te conhecer. Quem tem 20 anos de evangelho para te conhecer? 20 e poucos. Quem tem quase 30? A pergunta é: como é que está a tua fé? Meu Deus. Como é que ela está? Pastor, quando eu comecei, meu irmão, ó, deixa eu falar uma coisa para você. Tem um irmão lá em Muraguá, vou falar o nome dele não, senão ele vai saber quem é ele. Sabe aquele irmão do primeiro amor? Já escutou essa história do primeiro amor? Rapaz, ele quer fazer tudo. Permanece assim. E que permaneça assim. Nós já fomos assim, não é? Lembra quando você começou? Você queria fazer tudo, hein? Você cobrava a falta, corria lá na frente, batia de cabeça e catava no gol. Era você, não era assim? Agora hoje você fala: vamos ali. Não tem que ser hoje. Meu Deus, ajuda, Pode ser Deus. amanhã. Socorro, Ajuda-nos, Deus. Senhor. Ajuda-nos. Por isso a Bíblia diz que no final do tempo o amor de muitos esfriaria, de quase todos. Que esse quase não seja eu e você. Amém. Senhor, não deixa não, Senhor, pelo amor de Deus. Ainda tem uma brasa aqui, eu vou avivar ela. Louvado seja Deus. Glória. Sabe quando você vai fazer um churrasco no domingo? Você joga o carvão ali e não tem fogo nenhum. Você joga um álcool, joga um óleo de fogo. Não é assim? Aí fica só aquela brasinha. Até ela pegar fogo tem que ficar banhando, não é? Se tiver uma brasa aí dentro ainda é o suficiente. Aviva dentro de você essa fé, meu irmão. É o tempo que nós estamos vivendo hoje. Por isso a Bíblia diz que o justo viverá na fé. Ele não vai viver do que ele tem, ele não vai viver do título, ele não vai viver da posição que ele ocupa, não, ele vai viver da fé. É da fé. Louvado seja Deus. Todos os dias tentam matar essa fé dentro de você. Palavras negativas, atitudes que não condiz com o que tem que ser, entre outras coisas, entre outras muitas coisas. Mas não deixa ninguém matar a tua fé, meu irmão. Deixa não. Ainda que todos estão dizendo: olha para a direita, meu irmão, caminha para a esquerda. Mas eu estou indo sozinho, não tem problema. Jesus e você é a maioria. Você não está sozinho. Mas está indo todo mundo para a direita, mas só mudou para a esquerda. Mas não tem nada lá, não tem problema. Sabe Abraão e Ló? No meio do caminho deu confusão entre os dois. Abraão falou: calma, não vamos brigar, calma. Nós somos parentes. Não vamos deixar os nossos pastores brigar, nós também não vamos brigar, somos família. Faz o seguinte: escolhe para onde você quer ir. Se você for para a esquerda, eu vou para a direita. Se você quiser ir para a direita, eu vou para... Não tem problema, pode escolher. Porque a bênção estava sobre Abraão. Deixa eu falar uma coisa: a bênção está sobre você mesmo. Glória. Não é a circunstância que vai definir quem você é. Daniel está na Babilônia, mas ele não é um Babilônia. Louvado seja Deus. Ele diz a Bíblia então que olha para a campina, tudo verde, bonito. Opa, aquele lá está meio seco. Ó, Abraão, vai para lá que eu vou para cá. Tudo bem, pode ir, não tem problema. Aí o Senhor falou: agora eu vou te mostrar o lugar. Vou fazer de você uma grande nação. Porque nunca foi sobre nós, tudo sobre Ele. E tudo é mediante a sua fé. Não adianta ter condição, não adianta ter título, não adianta ter nome, se não tiver fé. Louvado seja Deus. Que nessa noite eu e você, em nome do Senhor, possamos entender uma coisa: sem fé é impossível agradar a Deus. Impossível. A Bíblia diz isso. Se não tem fé, meu irmão, você pode ter tudo, mas se não tem fé no Senhor, não tem nada. Então, pastor, o que eu preciso? Fé. Só isso? Só. E onde eu compro? Onde eu acho? Não, ela está dentro de você.
É só você avivar ela dentro de você. Quando os não chegarem, você fala assim: não, tem um sim de Deus aqui. Quando a circunstância se apresentar para você, você apresenta Jesus para ela. Louvado seja Deus. É ir sempre na contramão, dizendo: o Senhor está comigo, o Senhor é comigo. Aleluia. Louvado seja Deus. Que nessa noite, em nome de Jesus, eu e você possamos sair daqui crendo quem nós de verdade somos. Não deixa ninguém matar aquilo que o Senhor colocou aí dentro de você. Às vezes as palavras nos entristecem, às vezes a circunstância nos desanima, às vezes algumas coisas que acontecem no caminho é para tirar o nosso foco. Mas deixa eu falar uma coisa para você: o teu alvo ainda é Cristo. Aleluia. O teu alvo ainda é Cristo. Louvado seja Deus. Amém? Quem tem fé? Deixa eu ver se tem alguém que tem fé. Dá um glória, só me ver. Glória. Vamos adorar Jesus então. Aplaude o Senhor aí.